Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje para vocês Mateus, capítulo 15, a tradição dos anciãos. Então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. É óbvio que aqui Jesus estava dando um exemplo do que é mais pecaminoso: você comer sem lavar as mãos ou você cometer blasfêmias, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, entre outros. Então, o que acontece? Ele estava tentando mostrar para estas pessoas que até os mandamentos que eles deveriam, que os escribas e fariseus deveriam seguir, eles não estavam seguindo, que era o de honrar pai e mãe, os mandamentos de Deus. Então, Jesus, ele veio para mudar a maldade do mundo, gente. Ele veio mudar. Por quê? Porque muitas coisas, mesmo aqueles profetas que ouviram do próprio Deus, tudo que deveria ser feito, as pessoas não seguiam. E eram más, ainda são até hoje. É só nós olharmos nos telejornais ou na internet as maldades que são feitas lá no Oriente Médio e no mundo todo. Não é só lá, lá é um pouco mais. E Jesus nasceu onde? Bem no meio de onde a maldade era muito grande, para tentar mostrar que nós temos que amar uns aos outros, que nós temos que saber o que falar,
que nós temos que não matar, não ser adúltero, que nós temos que ter respeito um pelo outro. Então, essas coisas que Jesus falava e ensinava, até hoje, muitas pessoas ainda não seguem e não fazem bom uso dela. Tá? Eu vou continuar aqui. Por exemplo, no capítulo 15, do 1 ao 7, a principal preocupação dos fariseus era manter suas próprias tradições, enquanto a preocupação de Jesus era fazer a vontade de Deus. Então, essa é uma das grandes diferenças, entende? Jesus, ele sempre falou de fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Os regulamentos sobre os alimentos eram uma parte importante das tradições farisaicas. Claro. Mas Jesus, ele condenou os fariseus por darem mais valor às suas tradições do que aos mandamentos de Deus e ao bem dos outros. Ele se referiu a uma prática chamada Corban, na qual uma pessoa dedicava alguma coisa que possuía a Deus enquanto continuava fazendo uso dela. Então, olha só, gente, olha, presta atenção. Jesus, ele se referiu a uma coisa, uma prática chamada Corban, na qual uma pessoa dedicava alguma coisa que possuía a Deus enquanto continuava fazendo uso da mesma, certo? Se alguém, mesmo os pais, tivesse uma necessidade, o indivíduo poderia reivindicar a proibição advinda da dedicação a Deus para não quebrar seus votos. Olha que coisa mais sem nexo. Tal medida elevou a lei do Corban acima da lei de Deus, que diz: honra teu pai e tua mãe. Então, é isso que Jesus estava explicando a eles, que eles tinham que ser honestos consigo mesmo. Se, por exemplo, eu estou lendo essa Bíblia, tá? Aqui para vocês, e eu prometo essa Bíblia a Deus, e eu falo, bom, esta Bíblia eu não vou lê-la mais. Um exemplo, tá? E vou deixá-la aqui somente para Deus. Mas amanhã, um dia qualquer, eu estou sem Bíblia, eu falo, bom, eu vou pegar aquela Bíblia que eu ofereci a Deus, porque eu estou precisando, eu não tenho, então deixa eu ir lá pegar, depois eu devolvo. É mais ou menos assim, gente. Está errado, completamente errado. No versículo 7, os fariseus foram descritos por Jesus como hipócritas. O que é hipócrita? Hipócrita é aquela pessoa que faz uma coisa e faz outra, né? Ou então, que fala assim, eu gosto tanto de você. Aí quando você vira as costas, pessoa horrorosa, que eu não suporto. Isso é hipocrisia. É você fazer uma coisa e você falar uma coisa e fazer outra, ou vice-versa. Isso é hipocrisia. Esse termo teatral descrevia um ator que encenava seu papel sob a máscara, certo? Jesus acusou os fariseus de colocar uma máscara de santidade. Isso está cheio de hipócritas dentro das igrejas, dos templos, dos centros espíritas. É ou não é, pessoal? Quem está ouvindo aí sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Porque está cheio de gente assim, que usa uma máscara dentro da igreja, dá uma de santinho e pelas tuas costas ele te puxa o tapete. Essa é a grande verdade. Tá? Então, não sejamos hipócritas. Não sejamos hipócritas.
Não faça mal ao teu irmão. Se você não puder fazer o bem, também o mal você não faça. Se você não puder pegar um ministério na igreja, não pegue. Deixe que outro que tenha condição pegue. Se você não tem condição de levar um trabalho adiante numa casa espírita, numa casa religiosa, num centro espírita, por exemplo, não pegue. Deixe que outro pegue. Está cheio de gente dentro das igrejas, dentro das casas de oração, eu falo de modo geral, tá? De igreja, de centro espírita, de modo geral. Está cheio de gente lá, muitos mal leem a Bíblia, e quando lê, não colocam em prática. Tá? Outra hora, a pessoa faz o seguinte, ela está dentro de um determinado local, por exemplo, ela está dentro de vou dar um exemplo que aconteceu já comigo. Ela está dentro de um centro espírita kardecista. Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo totalmente dentro do Novo Testamento, dentro dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai falar da Bíblia para a pessoa fala assim, não, aqui a nossa Bíblia é o Evangelho. Não é essa Bíblia aqui que a gente segue, a Bíblia Sagrada. Ou seja, essa pessoa está ali dentro de uma casa espírita, kardecista, que ela nem sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo foi retirado dos ensinamentos de Cristo. Então, gente, são cada coisa que você vê e ouve dentro dos locais que, assim, é revoltante. É revoltante, sabe? Outra hora a gente vê, não é uma, nem duas, nem três, são várias igrejas, pastores, pastoras, padres nem tanto, mas a gente vê também algumas coisas assim, que você fala, a pessoa, a igreja, determinada igreja ou determinado centro, tá assim, transbordando de dinheiro. Mas tem um cara lá sentado na calçada, que não tem nem o que comer, e você tem que dar o dízimo para a igreja. Então, por exemplo, se eu tiver que dar o dízimo à igreja, e eu tiver que pagar uma conta, eu vou pagar a conta. Me desculpe, que Deus me perdoe, tá? Mas eu vou pagar a conta. Eu usei, não usei? Eu estou devendo, não estou? Jesus não disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Deus, se você só tem o dinheirinho de pagar aquela conta, ou de ir para o mercado e comprar o leitinho para o teu filho beber, por que você vai pegar esse mesmo dinheirinho e vai dar de dízimo para a igreja? Não sou contra o dízimo, tá? Apesar que eu nunca dou 10% do que eu ganho. Nunca dei. Eu tenho 53 anos de idade. Se eu estiver pecando, quando eu chegar lá em cima, Deus vai me puxar a orelha, legal, porque eu não tenho essa grana sobrando, gente, desculpa, eu não tenho. Se eu tivesse, tranquilo, eu daria. Só que ao mesmo tempo também, eu vejo hoje, por exemplo, nós vemos muitas pessoas aí no Brasil, fora do Brasil eu não conheço, mal conheço o Brasil, mas a gente vê muita gente na rua trabalhando embaixo do sol quente, ou então pedindo uma esmola para comprar um prato de comida, e aí? Qual que é o verdadeiro dízimo? Tudo bem, a gente começou a falar aqui da tradição dos anciãos, mas tradição, gente, podemos mudar. Se eu tiver só 10 reais para dar na minha igreja, por exemplo, e eu tiver um irmão que me peça um copo de café com leite, um pedaço de pão para comer, eu vou comprar o leite, o café com leite para ele, o pedaço de pão, e a igreja vai esperar eu ter esse dinheiro para poder dar num outro momento. Então, nós temos que refletir sobre as nossas ações. Temos que pensar. Não, olha, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Não estou aqui sendo
sendo contra a igreja, não, as igrejas, não estou sendo contra os centros espíritas, não estou sendo contra a religião de ninguém e não estou sendo contra dízimo e oferta. Não. Dê o seu dízimo, dê a sua oferta. Só não dê e deixe seus filhos passando fome. É isso que eu estou falando. Então, se eu só tiver o dinheiro de comprar comida para minha casa e eu tiver que dar a oferta na igreja, infelizmente a oferta vai poder esperar um pouquinho. Certo? Então nós temos que, eu sei que as igrejas necessitam das nossas ofertas, dos nossos dízimos, para que elas possam sobreviver, para que os pastores, para que os padres, as freiras, os presbíteros, todos os anciãos, os dirigentes de centros espíritas precisem manter os seus locais, né? Nós vemos igrejas fecharem por falta de verba, nós vemos casas espíritas fecharem por falta de verba, mas nós vemos também, em contrapartida, algumas outras casas de oração enriquecendo, né? Então, vamos olhar para quem precisa, para quem realmente precisa, e tem também igrejas renomadas que têm trabalhos sociais maravilhosos. É que tem pessoas também que vivem na rua porque quer viver na rua, entendeu? Ele não quer ser ajudado, então ajuda a gente dá para quem quer, certo? Ninguém pode obrigar ninguém a receber uma ajuda, às vezes a pessoa está vivendo na rua porque ela quer, mas tem igrejas aí também que têm condição, que fazem trabalhos sociais fantásticos, maravilhosos. E isso nós temos que prestar atenção também. Se a tua igreja faz um trabalho legal, por que não você dá o dízimo e a oferta? Se o centro espírita que você frequenta faz um trabalho bacana, por que não colaborar? Porque nenhuma casa se sustenta de pé sem dinheiro, infelizmente, gente. Isso também é verídico. Então nós temos que ser racionais, nós temos que refletir, pensar em todos os sentidos. Eu conheço também uma pessoa, uma dirigente de uma casa espírita que eu frequentei durante muito tempo, que ela praticamente bancava a casa sozinha, porque as pessoas não queriam colaborar. E ela bancava e banca até hoje muitíssimo bem, obrigado. Entende? Mas assim, eu sempre que pude, sempre colaborei. Só que eu acho que essa colaboração, ela tem que ser de coração e ela tem que ser de acordo com as condições de cada um. Não é porque o meu amigo pôde dar 100 mil na igreja que os meus 5 reais não serão bem-vindos, né? Então, são essas situações que eu estou falando. Isso é a minha posição, tá, gente? Mas a Bíblia Sagrada está aí para que todos leiam Novo e Antigo Testamento, tirem suas próprias conclusões e avancem, cresçam como pessoas. Porque tem pessoas vivendo hoje, no século XXI, como se estivesse vivendo na Idade da Pedra. Sabe? O que Jesus ensinou há 2000 anos atrás, hoje, muitas vezes eu leio e eu tenho dificuldade para entender. Eu tenho que ler de novo depois, para poder entender o que é que ele estava dizendo. Então leiam, estudem, façam o bem, faça para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Você já está ajudando. Já está entendendo um pouquinho os ensinamentos de Jesus. Espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma, tá bom? Fiquem com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém.